Tenho vergonha dos meus problemas. E agora, como vou à psicóloga? Gente, hoje gostaria de conversar sobre um assunto que pode parecer banal, mas na verdade acontece muito frequentemente. Muitas pessoas têm vergonha de buscar ajuda de um profissional da psicologia por pensar que seus problemas são banais ou o que o profissional vai pensar do que ela tem a dizer. E eu gostaria de comentar com vocês que nós estamos realmente preparados para ouvir tudo aquilo que o paciente tem a dizer, independente do nível de sofrimento, independente do assunto que se trata, mas para o profissional da psicologia, sempre o mais importante vai ser o que o paciente tem para nos dizer, né? Então, não existe certo ou errado, em nenhum momento você vai ser julgado, você não precisa ter vergonha do que você vai nos falar, porque nós estudamos para isso, nós nos preparamos para isso e sempre o importante vai ser poder ajudar o paciente a se sentir melhor, a reduzir o seu sofrimento, a entender qual é o motivo dessa queixa, desse conflito. Às vezes, as pessoas não querem falar alguma coisa ou ficam com receio de falar por medo do que a psicóloga vai pensar sobre aquele assunto. E esse é um dos motivos que nós, psicólogos, procuramos preservar um pouco as nossas questões pessoais. Nós mantemos, geralmente, mantemos o nosso perfil pessoal do Instagram, por exemplo, fechado. Por quê? Para as nossas vivências, as nossas experiências pessoais não influenciarem o nosso paciente. Como assim? Assim. Por exemplo, eu costumo andar a cavalo. Você já pensou se você olha lá no meu Instagram pessoal uma foto minha andando a cavalo e você, meu paciente, não gosta de animais? E aí você fica com receio de como você vai me falar desse medo de animal ou desse não gostar de animais se eu ando a cavalo. Você pode ficar com medo do que eu vou pensar sobre isso. Nesse sentido, é importante lembrar que o paciente ele não está e ele nem deve se preocupar com o que o psicólogo vai pensar sobre isso, né? Porque nós vamos pensar teoricamente, nós vamos pensar com um olhar muito profissional, né? Então, isso fica independente. As minhas questões pessoais, as minhas crenças, o que eu penso sobre diversos conceitos, enfim, da vida cotidiana, isso fica de lado. O importante é sempre eu trabalhar a partir da perspectiva do paciente. Então, por isso é importante eu preservar as minhas questões pessoais, né? Para isso não atrapalhar a nossa relação terapêutica. Porque sim, o profissional da psicologia, ele está preparado para lidar com pacientes que pensam diferentes dele. E não tem problema, a gente não pode impor a nossa verdade para o paciente, né? A gente tem que ajudar o paciente a trabalhar a sua verdade. Então, gostaria de deixar esta reflexão. De que forma você vê os seus problemas? Você tem vergonha de falar sobre eles? Você consegue dividir com uma amiga o que você está sentindo? Você consegue falar para o seu marido, para a sua esposa o que você está sentindo? Se você está incomodado aí com as suas questões, vem aqui para o NAP, nós estamos preparados e dispostos a lhe acolher e lhe ajudar da medida que for possível para você ter uma vida um pouquinho mais saudável.